na década de 1930, época em que os Estados Unidos estavam numa grande depressão. O pugilista James Braddock sofreu um acidente que o forçou a sair do boxe profissional. Estava difícil de ganhar dinheiro, mas Braddock exerceu trabalhos humildes para poder pagar as suas despesas. Com a mão e o braço direito quebrado, Braddock mal poderia trabalhar para poder sustentar a sua família e os seus familiares. O boxe sempre foi o seu sonho. Graças à desistência de um pugilista na última hora, Braddock teve uma nova oportunidade de lutar com o segundo maior competidor do mundo, o gigante Max Beer. Ninguém acreditava que Braddock teria qualquer chance, mas Braddock chocou o mundo do boxe com uma vitória por nocaute no terceiro assalto. A espantosa vitória de Braddock ressuscitou a sua carreira, chamado de Cinderella Man, o Homem Cinderela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, do capítulo 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Israel me tenho provido de um rei. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo e dizendo: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta um menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar, em busca dele, e o trouxe. E ele era ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este que eu tenho escolhido. Esse rei era um menor, era Davi, que estava apacentando as ovelhas. Agora vamos ver aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, aqui o que diz a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra. Diz assim: e os filisteus ajuntaram aos seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus ajuntaram no monte da banda
Dalém. E os israelitas estavam no monte da banda Daquém. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Glória a Deus. Então Golias tinha 6 covados e 1 palmo. 6 côvados e 1 palmo. Como medir um côvado? Eu mostrarei nessa mensagem aqui o que é um côvado. Um côvado se mede do dedo médio, veja só, do dedo médio até o antebraço. No meu antebraço, ele vai dar justamente 45 centímetros. A Bíblia diz que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Então, no meu braço, ele vai dar 45 centímetros e com 1 palmo, mais 23 centímetros. Mais ou menos do meu tamanho, do meu antebraço, com 6 côvados e 1 palmo, Golias vai dar uns 3 metros. Mas aí varia, depende também da mão de outras pessoas, do antebraço de outras pessoas. Varia de 45 a 50 centímetros. Então você acabou de ver que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Aí a Bíblia diz, em 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra, desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e o tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, o feria e o matava. Aleluia. Veja só o que disse Davi: teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Aí Saul disse: mas tu não podes, tu és um novo, e este homem, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Ele diz que teu servo cuidava das ovelhas. Quando viu um urso, ele ia lá, lançava a mão da barba, o feria e o matava. Assim também veio o urso, o feria, teu servo o feria e o matava. Assim será este circunciso filisteu, porque afrontou o exército do Deus vivo. A Bíblia diz que Davi, ele vai até o ribeiro. E chega no ribeiro, ele pega 5 pedrinhas. Nas 5 pedras ele coloca numa forja. Coloca aí, como ele bota na sua funda. A Bíblia diz que o gigante, quando olhou para ele, gigante Golias, que viu um menino, ele zombou de Davi. Mas a Bíblia nos diz que Davi disse a ele: eu vou em ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi colocou a pedra na funda e girou a pedra. Ao girar a pedra, aleluia, a Bíblia diz que Davi, dali, ele solta aquela pedra. E a pedra, você sabe a história, que a pedra ele bate na testa de Golias e derruba Golias. Mas você vai ver que coisa linda, aleluia, glória a Deus, que coisa linda, Davi derrubando o gigante, aleluia, em nome do Senhor dos Exércitos. Nunca tinha pego numa espada, nunca tinha entrado numa batalha, nunca tinha ido para a guerra, mas o Senhor foi com ele e o livrou da mão de Golias. Assim, Deus também, aleluia, levantou Israel da opressão que o povo estava temendo, aquele Golias, os filisteus. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor
Jesus.